Você não sabe o que você não sabe. É isso mesmo? É isso mesmo. Você não sabe o que você não sabe. Essa semana nos meus stories eu falei muito sobre síndrome do impostor e a visão das mulheres em relação a isso, que a gente é muito mais afetada de uma forma geral. E aí surgiu no assunto que a gente trocou a história do Dunning-Kruger Effect. Eu vou contar da onde que nasce, o que é isso, o que acontece, que existe esse efeito que fazem as pessoas acreditarem que sabem mais do que sabem. Em 1995, lá em Pittsburgh, esse senhorzinho aqui, ó, tinha 44 anos e resolveu assaltar em plena luz do dia um banco. Ele entrou, pegou sua arma, anunciou um assalto, levou o dinheiro e foi para casa. E aí, claro, não demorou muito, a polícia chegou na casa dele, com as imagens de segurança, com as investigações, com o rosto, enfim. Foi muito fácil chegar na casa dele. Quando a polícia chegou na casa dele, ele ficou muito surpreso. Ele realmente não acreditava que a polícia tinha descoberto que era ele o assaltante. E ele ficava gritando, mas eu usei o suco, como assim vocês me acharam? Aí mais tarde, na delegacia, ele foi questionado, os policiais tentavam entender, mas o que você tá falando, que você usou o suco? E aí foi entender o que ele tava falando, né? Aí ele explicou o seguinte, ele tinha visto na internet, a gente tá falando de 1995, tá? Vamos lembrar desse pequeno parênteses. E aí ele viu na internet que se você escrevesse, se você pegasse um suco de limão e escrevesse numa folha de papel, o que você tinha escrito no papel ficava invisível, só era possível ver se você colocasse ali atrás de uma vela e tal. Então, na cabeça dele, as coisas ficavam invisíveis. Ele realmente achou que as coisas ficavam invisíveis. Então, o que ele fez? Ele fez um suco de limão e passou no rosto dele e tirou uma foto. Mais uma vez, 1995. Tirou uma foto com uma Polaroid, só que ele tirou a foto de baixo para cima. E aí, enfim, qualidade ruim, o ângulo, ele também não era muito esperto, tirou a foto e a foto não pegou o rosto dele, provavelmente deve ter pegado o teto ou ele mirou errado. Então, ao ver a foto que ele não apareceu o rosto dele, ele tinha certeza de que ele tinha descoberto o caminho da invisibilidade e que ele, de fato, teria ficado invisível passando o suco de limão no rosto. Essa história é real, tá? Essa história é real. Então, claro que ele foi descoberto, foi preso e essa história ganhou uma repercussão porque ela é muito absurda. Como é que alguém pode achar que ficou invisível e achar que ninguém tinha inventado isso antes? Enfim. E aí um psicólogo foi ler essa matéria no jornal e ele falou, gente, eu preciso estudar isso, eu preciso entender que fenômeno é esse, o que está acontecendo. E aí esse psicólogo chamado David Dunning quis fazer esse estudo clínico aí com pessoas para tentar entender qual que era a pergunta-chave dele. Poderia a minha incompetência me deixar inconsciente da minha incompetência? E aí um assistente dele foi ajudar também na pesquisa que chamava Justin Kruger, tá? Então o que eles fizeram? Eles chamaram uma série de pessoas para fazer vários testes de gramática, lógica, humor. Antes de fazer o teste, eles perguntavam para as pessoas o quanto você acha numa escala de 0 a 10 que você sabe sobre esse assunto. Então, sobre gramática, sobre lógica, sobre inglês, sobre, enfim, no caso era inglês. E aí essas pessoas respondiam esse questionário e depois faziam provas para poder dizer de fato quanto que elas sabiam sobre aquele assunto. Inclusive no caso de humor, ele até pedia para as pessoas contarem piadas para saber de fato se elas conseguiam fazer as outras rir. E aí o fato mais curioso dessa pesquisa é que as pessoas que se davam as notas mais altas é que na hora do teste é os que tiraram as notas mais baixas. Ou seja, elas achavam que sabiam muito sobre o assunto e na prática não sabiam nada. E aí, quando terminou o teste, eles fizeram a conclusão de que quanto mais incompetente uma pessoa é, menos consciência essa pessoa tem da incompetência. Ou seja, elas não sabem o que elas não sabem. E para fechar o estudo, ele fala de 4 afirmações em relação a essas pessoas. 1. Elas são incapazes de reconhecer a sua própria incompetência. 2. Tendem a não reconhecer a competência das outras pessoas. 3. São incapazes de tomar consciência sobre quão incompetentes elas são em uma determinada área. E 4, ele deixa um pouquinho de esperança, que ele diz o seguinte: essas pessoas, se elas forem tecnicamente treinadas para reconhecer a sua incompetência, ou seja, se elas forem educadas em relação àquele conhecimento que elas não têm, elas podem lá na frente, com um processo, reconhecerem que antes elas não sabiam nada sobre aquele assunto.
E é por esse motivo que ele é muito associado como se fosse o oposto da síndrome do impostor. Porque na síndrome do impostor, quanto mais a gente sabe que tem mais coisa para estudar. E agora eu quero saber se você já conhecia essa síndrome do impostor, se você conhecia a síndrome do efeito Dunning-Kruger. E me conta aqui nos comentários se você acha ou se você conhece alguém que talvez tenha.